Olá, tudo bem? Meu nome é Irineu Ruiz, sou professor aqui no Nova Concursos. É um prazer receber com vocês aqui hoje no nosso canal do YouTube para falar aí da questão de administração pública. É uma matéria massa aí para você que vai prestar concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Na verdade, aqui é focado para o curso de formação de oficiais, um assunto que envolve ali Constituição Federal, Constituição Estadual e uma leizinha massa pra caramba, Lei de Acesso à Informação, tá bom? Então, só para você entender como é que vai ser a nossa aula de hoje. Dentro de todas aquelas questões, todos aqueles assuntos que podem aparecer na sua prova sobre o conteúdo aí nos propostos pelo Nova, o professor separou alguns pontos aí, que são alguns pontinhos delicados para você memorizar, para você reforçar aí na véspera da sua prova, tá bom? E já agradeço aí a participação aí no nosso canal, fico feliz de ter você aí conosco, tá bom? E se eu quiser adicionar também o professor no Instagram, no Facebook, é Irineu Ruiz também, beleza? Vamos lá, vamos começar aqui. O primeiro ponto que eu quero falar com você é aqui a questão da Constituição, artigo 5º, inciso 15. Olha que interessante. Quando nós falamos do artigo 5º, ele é importante aí para o seu conteúdo da prova. Ele trata, dentro do nosso ordenamento jurídico, dos direitos e garantias fundamentais. Lembrando que os direitos fundamentais, eles são diferentes das garantias fundamentais. Os direitos fundamentais são aqueles direitos que são postos, aqueles direitos que estão previstos dentro da Constituição Federal, ao passo que nossas garantias, eles também são chamados de remédios constitucionais e eles têm aí uma função ou uma atribuição de fazer com que se cumpra a previsão do direito fundamental diante de alguma omissão ou diante de alguma situação que lhe é desfavorável, tá bom? E só um pontinho aqui só para você fazer esse paralelo: direitos e garantias fundamentais não se confunde com direitos humanos, em que pese muitos direitos fundamentais serem também direitos humanos, e essa recíproca ela é verdadeira, às vezes eu tenho direito humano que também é direito fundamental e vice-versa, eles possuem uma origem diferente. Os direitos e garantias fundamentais, eles são normas postas, eles são internos, tem ali o condão de ser aplicado dentro do território nacional para todos os brasileiros, natos, naturalizados, e lembrando, os estrangeiros residentes ou não dentro do país. Ao passo que o nosso direito humano, ele tem uma matriz internacional, ele tem ali uma matriz de tratados e acordos, do qual os países eles podem ou não ser signatários, eles assinarem, concordarem e trazerem algumas alterações dentro do nosso ordenamento jurídico, beleza? Tranquilão? Vamos lá, dá uma olhadinha aí, artigo 15 da Constituição. Olha o que ele fala. É livre a locomoção no território nacional em tempos de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nela entrar, permanecer ou dele sair com os seus bens. Então vamos lá. Nós temos aqui dentro do nosso artigo 5º, inciso 15, nós temos a regra. Qual que é a regra? É a livre locomoção no território nacional. Nós podemos aí nos locomover dentro do território nacional de forma livre, desde que seja em tempos de paz. E automaticamente, quando eu trago aí a previsão de tempos de paz, eu também vou trazer a exceção. Em situação onde o Brasil tiver em guerra declarada, previsto lá na Constituição, lá no artigo 84, das atribuições do presidente da República, eu não vou ter aí essa mesma liberdade de locomoção. Vai ter cerceamento dessa liberdade, tá bom? Olha que massa. Podendo qualquer pessoa nele entrar, permanecer ou sair com seus bens. Então perceba, você pode ingressar, sair, fica à vontade dentro do território nacional, desde que essa entrada e locomoção seja feito no chamado tempo de paz dentro do nosso território, beleza? Até aqui, o direito de locomoção é um dos principais direitos consagrados dentro do direito constitucional. E perceba, num primeiro momento parece estranho, nossa, direito de ir e vir é tão simples, é tão simplório, mas durante muitos anos na história da humanidade, esse direito de ir e vir, inclusive com o seu patrimônio, ele foi cerceado a diversos seres humanos, por isso que existe dentro da Constituição brasileira esse direito de ir e vir. Agora, olha que interessante, completando esse direito de ir e vir, nós temos aqui o nosso artigo 5º, inciso 61.
da mesma Constituição. Vamos lá acompanhar comigo. Dá uma olhadinha. Ninguém será preso, senão em flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressões militares ou crimes propriamente militares definidos em lei. Então vamos lá. Regra: ninguém será preso. A regra é a liberdade. E isso é interessante. Quando nós olhamos lá que envolve o processo penal militar, que envolve aqui a questão da prática do delito, a regra é que você seja livre. Ninguém vai ser preso. A regra é que nós, seres humanos, permaneçamos em liberdade. Entretanto, toda regra comporta exceções. No caso aqui da nossa Constituição, nós temos algumas exceções. Vamos lá. Primeira exceção, ou seja, situações onde a pessoa pode ser presa ou ter sua liberdade cerceada. Primeira situação, quando for caso de flagrante delito. Estamos diante ali do cometimento de um crime em estado flagrancial lá, basicamente previsto lá no 301 e seguintes do Código de Processo Penal. Depois disso, nós temos a segunda situação, por ordem escrita e fundamentada. Cuidado aí você que vai fazer concurso banca VUNESP. A VUNESP gosta muito de suprimir a palavra fundamentada. Então essa decisão que vai ser proferida pela nossa autoridade judiciária competente, ou seja, estamos falando aqui de um juiz criminal, um juiz que atua na área criminal, ele vai dar uma ordem escrita e motivada, fundamentada para determinar a prisão dessa pessoa. Agora repare, essa prisão escrita e fundamentada, ela pode ser de duas outras formas. Prisão preventiva, artigo 311 seguintes do Processo Penal, ou também pode ser a chamada prisão temporária. Lei, na verdade, 7960 de 89. São duas situações aqui que trazem as nossas prisões fundamentadas. Agora vamos lá, vou apagar tudo isso aqui para você. Qual que é a questão aqui de uma outra exceção sobre esse ponto aqui que nós estamos falando, tá bom? Dá uma olhadinha. Salvo exceção nos casos de transgressão militar ou crimes propriamente militares definidos em lei. Aqui a lei que nós estamos falando é o Código Penal Militar e os seus desdobramentos por consequência lógica. Opa! Vamos lá. Transgressões militares, eles não podem ser confundidos com crimes propriamente militares. São duas coisas completamente diferentes, tá bom? Vamos lá. O primeiro, e mais fácil de você entender, são os crimes propriamente militares. Olha como a definição é difícil, ó. São aqueles que só podem ser cometidos por militares. Então, olha que legal. Crimes militares são aqueles que só você, futuro funcionário do Centro de Formação de Oficiais, pode cometer. Ou seja, só aquele que é militar pode cometer. A contrário senso, quem não é militar não pode cometer. Se você for militar, você comete. Se não for, você não comete. Até aqui, sem problema. Os crimes militares, eles estão previstos lá no Código Penal Militar e vão ter o seu respectivo desdobramento no Código de Processo Penal Militar, tá bom? Agora, olha que interessante as transgressões. Perceba, a transgressão é algo muito mais sutil do que a existência da nossa própria crime militar. Olha que interessante, vamos lá, acompanha comigo, ó. Toda ação ou omissão que não constitua crime militar, ofensa à ética, às obrigações ou aos deveres militares, ou ainda que afete a honra pessoal, o pundor militar, o decoro da classe e, como tal, é classificada pelo regulamento disciplinar das Forças Armadas, no nosso caso aqui, que é a adaptação à Polícia Militar. Então vamos lá. Olha que interessante. Toda ação e omissão que não constitua crime militar. Então, repare, para ser transgressão militar, não pode ser crime militar. Se for crime militar, não vale, transgressão é menos. Agora você percebe que a questão relacionada à transgressão militar, ela é uma atitude, é uma ação ou omissão praticada por um membro das Forças Armadas, ou no caso seu, membro da Polícia Militar, que vai praticar uma atitude que vai gerar uma ofensa, um prejuízo, vamos ver aonde? A ofensa à ética, às obrigações, aos deveres militares, ou ainda afete a honra
pessoal, o pundor, ali a estrutura da própria estrutura militar, ou o decoro, a postura adequada, todos eles classificados dentro das nossas normas que falam aí da questão relacionada à nossa Polícia Militar do Estado de São Paulo, beleza? Agora, professor, peraí, por que o senhor está falando dessa questão aí que trata para nós da questão das transgressões, da prisão? Repare, eu quero chegar para você na garantia constitucional. Olha que interessante, o nosso direito fundamental é a liberdade de locomoção. Essa é a regra. A exceção são as nossas hipóteses de prisão que nós acabamos de ver. Agora, perfeito, olha que interessante, se alguém tiver com seu direito de liberdade de ir e vir cerceado por algum motivo, como é que nós vamos fazer para garantir que essa pessoa tenha o seu direito de ir e vir assegurado na nossa Constituição? Vamos lá. Surge, nesse contexto, o artigo 5º, inciso 58 da Constituição, que traz para nós o remédio constitucional do habeas corpus. Conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade, por ilegalidade ou abuso de poder. Vamos lá. O habeas corpus é um famoso aí remédio constitucional criado no direito inglês, lá no Common Law, onde ele assegura que a pessoa terá o direito de se locomover. No passado, quando surgiu, o habeas corpus você levava o preso, a pessoa que teve sua liberdade cerceada, ao juiz, ou ao rei, ou ao seu representante, e ele decidia, na hora, o que fazer com essa pessoa. Hoje, não dá para levar toda a situação à pessoa, então nós levamos os autos do processo, a apreciação do nosso juiz, para verificar se o juiz vai conceder ou não a ordem de habeas corpus, permitindo que a pessoa tenha a sua liberdade assegurada. Importante ressaltar que esse ato que vai coagir a pessoa a não ter o seu direito de ir e vir, ele pode ser praticado tanto por particulares quanto pela própria administração pública. É regra que seja praticado pela administração, mas é possível que possa ser também praticado por particulares. Então, esse ponto aqui é interessante, surge para nós um remédio. Fica claro para você essa situação? Tenho direito fundamental, se não for respeitado eu tenho o remédio constitucional ou a garantia constitucional para fazer valer esse direito. Beleza? Tranquilão? Vamos avançar aí que tem coisa pra caramba. Aí você poderia ter me perguntado assim, professor, peraí, eu, membro da Polícia Militar, ou vamos chamar assim de forma genérica, militar, eu vou ter direito ao habeas corpus? E olha que interessante, regra, não caberá habeas corpus. Não cabe o HC em relação às punições disciplinares militares. Perceba, não são em todos os casos. Naqueles casos de sanção disciplinar, ou seja, cometimento de infrações administrativas, você, futuro militar, não poderá sair da sua prisão administrativa, em regra, que existem algumas exceções, mas a VUNESP não costuma explorar isso, em regra você não terá esse direito assegurado de impetrar o habeas corpus, ou seja, uma exceção ao habeas corpus dentro da nossa própria Constituição, beleza? Tranquilão essa questão? Ponto massa aí para você? Vamos lá, vamos lá. Outra figura, outra figurinha aqui muito legal, ela fala o seguinte, ó, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Esse princípio aqui é um princípio muito bacana dentro do direito constitucional, que é chamado de princípio da inafastabilidade de jurisdição. Para você que vai prestar Polícia Militar do Estado de São Paulo, lá o curso de formação de oficiais, dentro da Constituição Estadual tem um tópico que fala do Poder Judiciário Militar. Daquele ponto, é um ponto massa para você estudar, eu vou falar um pouquinho dele para você na nossa aula de hoje, se der tempo, mas eu queria que você prestasse atenção e pegasse esse conteúdo, tá bom? Arrebente nisso aí que a VUNESP sempre explora. Então vamos lá. A lei, as normas diversas, não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Trocando isso nas entrelinhas, nós, indivíduos, cidadãos, nós temos o direito assegurado de
diante de casos onde nós nos sentimos ameaçados ou lesionados, nós podemos pegar toda essa situação e levar à apreciação do Poder Judiciário. O nome disso é chamado de princípio da inafastabilidade de jurisdição. Beleza? Tranquilão até aqui? Vamos lá. Outro ponto importante para nós é o chamado juiz natural. A VUNESP, às vezes ela explora isso aqui e é muito fácil. Se você errar isso aqui na prova, eu mato você. Brincadeira, não vou te matar não, é só modo de dizer, mas olha que interessante, você nunca mais vai errar isso aqui. Vamos lá, ó. Traça uma linha reta, beleza? Faz uma divisão. Essa divisão aqui é a a criação do tribunal. Então vamos marcar aqui a criação de um tribunal, beleza? Agora, olha que interessante. O tribunal foi criado nesse momento. Olha que interessante, eu vou colocar aqui o fato A, pouco importa qual seja, tá bom? E aqui eu vou colocar o chamado fato B, beleza? Um deles é tribunal de exceção. O outro é juízo natural. Vamos entender essa questão aqui, olha que interessante. Na primeira parte, fato A, perceba, o fato existe antes da criação do tribunal. Então perceba, primeiro surge o fato, depois cria-se o tribunal. Ao nome disso, nós damos o nome de tribunal de exceção. Então olha que interessante, eu tenho a ocorrência dos fatos e posteriormente eu tenho a criação do tribunal. Isso é chamado tribunal de exceção. Vamos lá, VUNESP. O que ela fala para você da questão do tribunal de exceção? Ela sempre cita o mesmo exemplo, Tribunal de Nuremberg. O Tribunal de Nuremberg ele foi criado após o término da Segunda Guerra Mundial para punir os nazistas por conta dos crimes de guerra cometidos. Então olha que interessante, ocorreu a Segunda Guerra Mundial, terminou a Segunda Guerra Mundial, aí nós criamos o Tribunal de Nuremberg. Você percebe que ele foi criado após o fato? Isso é um tribunal de exceção. Perceba, nossa Constituição não admite tribunal de exceção. Agora vamos lá, vamos olhar para o juiz natural. Agora o juiz natural é justamente o oposto. Olha que massa. Eu tenho aqui a criação do tribunal. Perdão, aqui, ó, desculpa, a criação do tribunal. O tribunal foi criado antes do surgimento do fato. Então o tribunal já existia quando o fato ocorreu. Nesse caso, nós estamos diante do juízo natural. Então o que é o juízo natural? É o tribunal, é o juízo que já existe no momento da ocorrência dos fatos. Por exemplo, a Justiça Militar aqui do Estado de São Paulo, ela já existe. Se o crime for cometido hoje por um militar. Então perceba, se você for militar, passar num concurso e cometer um crime, não desejo, mas se acontecer, você será julgado por um tribunal, juiz natural, um tribunal que já existe antes da ocorrência dos fatos, beleza? Tranquilão até aqui? Massa esse ponto aí, vamos avançar. Júri popular, questão legal pra caramba aí pra vocês que são militares, a VUNESP sempre explora isso. O Tribunal do Júri, ele traz aí a consagração dentro do artigo 5º, inciso 38 da Constituição, e ele também tem uma previsão dentro do direito processual penal. Vamos lá. É reconhecida a instituição do júri, então a Constituição de 88 fala, eu, constituinte originário, reconheço o júri com a organização que lidera a lei. A lei que nós estamos falando aqui é o Código de Processo Penal. Assegurado. E traz para nós 4 direitos. 4 direitos que são assegurados, eu vou chamar a sua atenção aqui. Vamos começar. Primeiro direito, plenitude de defesa. Olha que interessante, quando olhamos para a Constituição normal, ela assegura a ampla defesa, junto com a existência do contraditório. Então você tem contraditório e ampla defesa. Agora, quando nós falamos no Tribunal do Júri, o que você tem que tomar cuidado? Aqui não é ampla defesa, aqui é plenitude de defesa. Alguns doutrinadores brincam falando o seguinte, olha, a plenitude é a ampla defesa qualificada. Então perceba, mais do que assegurar todos os meios em defesa admitido, você vai assegurar todas as formas possíveis e imaginárias para que a pessoa se defenda. Pois nós estamos falando aí de um crime grave, um crime que vai ser submetido ao Tribunal do Júri, beleza? Então não é ampla defesa no júri, mas sim plenitude.
de defesa. Segunda figura, segundo direito consagrado, o sigilo das votações. Perceba, os nossos autores de crimes, eles serão julgados pelo chamado jurado. Eles serão julgados pelo jurado. Olha que interessante. Quando nós falamos os jurados são pessoas do povo, assim como eu, assim como você, que vão ser os juízes de fato para decidir aquele crime doloso contra a vida que a pessoa praticou. Então perceba, os nossos jurados, eles vão ter ali as suas decisões sigilosas. Ou seja, ninguém sabe ao certo, na verdade o juiz, as partes, o réu, não sabe ao certo quem o condenou. Olha que interessante, são sete jurados, sendo que o Código de Processo Penal fala que vai parar a votação dos quesitos a partir do momento onde tiver maioria. São 7 votos, maioria tenho 4. Eu tiver 4 votos para um sentido ou para o outro, eu já paro a votação. Então o réu dificilmente ele vai saber exatamente qual foi a exata votação. Beleza? Teve 4 para um lado, 4 para o outro, para a votação. Então as votações dos jurados, elas são sigilosas. Terceiro direito aqui assegurado. Vamos lá, olha que massa isso. A soberania dos veredictos. Os veredictos são as decisões adotadas pelos jurados, então os jurados decidem se condena ou absolve, se reconhece ou não uma causa de aumento, causa de diminuição, se reconhece ou não uma qualificadora, um privilégio ao nosso réu, sendo que o juiz, com base nas decisões dadas pelos jurados, ele vai tão somente dosar a quantidade de pena. Olha como é interessante, nem o Tribunal de Justiça, que é o órgão de segundo grau de jurisdição, ele vai poder modificar a decisão dos jurados. Se ocorrer algum erro no tribunal do júri, os nossos réus, eles vão ter que ser submetidos a um novo júri. Se ocorrer algo, vamos imaginar, os jurados decidiram de forma contrária à prova dos autos. O Tribunal de Justiça não pode reformar a decisão. O que o Tribunal de Justiça tem que fazer? Submeter o réu a um novo julgamento, beleza? E a última situação aqui, ó, que nós temos, a última existência aqui, o último direito, é a questão relacionada à competência do Tribunal do Júri para julgar os chamados crimes dolosos contra a vida. Vamos lá. 4 crimes dolosos contra a vida. 4. Homicídio, induzimento e instigação ao suicídio, infanticídio e aborto e todos os seus desdobramentos. Só esses 4. Só 4 crimes dolosos contra a vida são previstos dentro do nosso ordenamento jurídico, beleza? Tranquilo? Agora, olha que interessante, você militar, no exercício de sua função, matou um civil. Vamos imaginar, exemplo idiota, você lá, oficial, sai para a rua para competir, para praticar algum ato, e simplesmente vê o Irineu praticando roubo, e você age lá matando o Irineu. Caso você tenha cometido esse delito, o homicídio, vai ser apreciada a questão da legítima defesa, mas não é o objetivo da nossa aula, você militar vai ser processado e julgado pelo Tribunal do Júri, tá bom? Militar que mata civil vai para o Tribunal do Júri comum, não vai para a Justiça Militar. Beleza? Tranquilão? Vamos avançar. Falar um pouquinho de nacionalidade. Vamos lá. Brasileiros natos. Quando nós falamos nesse ponto, nós estamos falando da aquisição originária da nacionalidade. Vamos lá, vamos começar aqui. Ponto bacana aí para você dentro da VUNESP. Artigo 12. São brasileiros natos. Só te falar um detalhe. Inciso 1º trata dos brasileiros natos. O inciso 2º trata dos brasileiros naturalizados. Então, são diferentes, tá bom? Eles vão ter algumas distinções mínimas dentro da Constituição. Então, o primeiro bloco são os brasileiros natos. Vamos lá, acompanha comigo. Brasileiros natos. São brasileiros natos, a linha A, os nascidos na República Federativa do Brasil. Beleza, quem nasce aqui é brasileiro. Criterius solium, ou seja, quem nasce no território nacional é brasileiro. Ainda que de países estrangeiros. Ou seja, se ele for de um país estrangeiro e nascer no Brasil, ele é brasileiro, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Então vamos lá. Primeira parte, se você nasce no Brasil, você é brasileiro. Agora, se seus pais são estrangeiros
E você nasceu no Brasil? Você é brasileiro. Desde que estes, ou seja, seus pais, não estejam a serviço do seu país. Então, olha que interessante. Exemplo. Quase todos os países que foram colonizados, eles adotam o critério ius solium, porque era necessária a formação do povo. Então, para formar o povo, que é um dos elementos essenciais para o Estado, eu tenho que reconhecer quem nasce aqui é brasileiro. Agora, perceba, se um estrangeiro... Vou dar um exemplo, às vezes isso aqui é interessante, é o pessoal que entra ilegal no Brasil. Você pega aí, nós temos aí diversos bolivianos, diversos colombianos, teve uma imigração muito grande da Venezuela, alguns entrando legais, muitos ilegais, mas quase todos que querem permanecer no território nacional, a primeira coisa que eles fazem é ter um filho. Porque percebe, eles são estrangeiros, o filho nasceu no Brasil, o filho é brasileiro nato, mesmo que seja de pais estrangeiros, beleza? A não ser que os pais estejam a serviço. Segunda situação, vamos lá. São brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então, se os seus pais estão no estrangeiro e eles estão a serviço do Brasil, você nasce no estrangeiro, você é brasileiro. Aqui também sem grandes problemas. Essa daqui que é um pouquinho mais delicada, a linha C. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou venham a residir na República Federativa do Brasil. Repartição brasileira competente no estrangeiro, ou consulado ou embaixada. Não esqueça desse E aqui, ó, ele tem o sentido de adição, tá bom? Ele soma. E optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Nesse caso, ele tem que decidir se quer a nacionalidade brasileira ou a nacionalidade do país onde ele nasceu. Beleza? Ele tem que optar quando atingir a maioridade, ou seja, quando atingir 18 anos para cima. Vamos avançar, vamos avançar. Agora, o 12, artigo 12, inciso 2º, ele cria para nós a existência dos brasileiros naturalizados. Perceba, trocando em miúdos aqui, sem grandes frescuras, você vai perceber isso aqui. O naturalizado é o estrangeiro que fica no Brasil e acaba adquirindo a nacionalidade brasileira. É isso. Vamos entender aqui as regrinhas dele. Vamos lá, acompanha comigo a linha A. Brasileiro naturalizado, os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa, apenas residentes por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Então, se ele residir 1 ano ininterrupto no Brasil e tiver idoneidade moral e ele também falar língua portuguesa, ele automaticamente vai adquirir a chamada nacionalidade brasileira. Ele passa a ser um brasileiro nato. Você tem, por exemplo, os angolanos, o pessoal de Moçambique, que vem para o Brasil e eles passam a adquirir brasileiros, a título de brasileiro naturalizado, tá bom? Perceba, é o estrangeiro que passa a ingressar no território nacional. Segunda situação, a linha B. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residente na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal. Então, mais de 15 anos residente no Brasil, de forma ininterrupta, ele passa a adquirir o título de brasileiro naturalizado. Sem condenação, não pode ter sofrido qualquer processo crime, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Dentro da família do meu pai, o meu avô, ele era espanhol e ele pediu a nacionalidade brasileira, porque ele precisava fazer aí alguns atos que ele não conseguiria fazer como estrangeiro. Então ele entrou no Brasil, ficou vários anos, depois ele foi e pediu a nacionalidade brasileira. Eu quero ser brasileiro, beleza? Pediu a nacionalidade brasileira, segue aqui a linha B. Vamos avançar. Isso aqui é importantíssimo. Existem alguns cargos que são privativos de brasileiros natos. Ou seja, não pode ser ocupado pelo brasileiro naturalizado. Não dá para ocupar pelo brasileiro naturalizado. Só os brasileiros natos. Vamos lá. Primeiro, presidente e vice-presidente da República. Só pode ser brasileiro nato. Depois, presidente da Câmara dos Deputados. Só brasileiro nato. Presidente do Senado. Ministro do STF. Vamos só completar aqui, a gente já vai voltar para esgotar. Carreiras de diplomata, oficiais das Forças Armadas
e ministro de Estado ou de Defesa. Então, perfeito. Vamos lá, ó. Presidente e vice-presidente, só brasileiro nato. Presidente da Câmara, só brasileiro nato. Mas não se impede que um deputado federal seja brasileiro naturalizado, tá bom? Pode ser, mas presidente é só o nato. Presidente do Senado, brasileiro nato. Os senadores podem ser brasileiros naturalizados. Ministro do STF, não importa, somos um time de futebol, os 11 ministros do STF, eles têm que ser brasileiros natos. Depois disso, carreira diplomática, diplomata só pode ser brasileiro nato, oficiais das Forças Armadas e ministro de Estado da Defesa. Ministro da Defesa é só brasileiro nato. Os outros ministros podem ser naturalizados, não existe problema. Beleza até aqui? Fica claro para você essa questão? Tudo bem? Vamos lá, vamos avançar, vamos avançar. 144 da CF, fala ainda um ponto massa para nós. A segurança pública, interessante aí, diversos problemas. Você vai ser membro da segurança pública, tá bom? Dever do Estado. Direito e responsabilidade de todos. Perceba, dever do Estado, é obrigação do Estado. Nós temos direito e também temos responsabilidade com a segurança. É exercida para a preservação da ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. Dá uma olhadinha, essa palavrinha aqui, ó, incolumidade, gera confusão para alguns. Incolumidade, ela é uma sensação de paz. É uma sensação de tranquilidade. Por exemplo, agora, pelo meu relógio, está 11 horas e 31 minutos ao vivo aqui no Estúdio Nova Concursos, aqui na Avenida Paulista, próximo da Paulista, está numa travessa da Paulista, mas é Paulista, região aqui do Centro Novo. Perceba, não sei onde você está nos assistindo, quiser mandar aí nos comentários, fica à vontade para o professor dar uma olhadinha. Olha que interessante, se você estiver numa situação de paz, numa situação de tranquilidade, você está diante dessa incolumidade, essa situação que não envolve uma pessoa, mas todo o corpo coletivo. É a calmaria, é a paz social, vamos dizer de uma forma genérica, ela é a incolumidade, beleza? Agora vamos lá. Quem são os membros da segurança pública? Vamos lá, cinco órgãos, vamos lá. PF, Polícia Federal, PRF, Polícia Rodoviária Federal, PFF, Polícia Ferroviária Federal, PC, Polícia Civil, olha vocês aqui, olha você aqui, ó, Polícia Militar, PM, e, em alguns estados, Corpo de Bombeiro Militar. Beleza? Então é importante ressaltar o Corpo de Bombeiro, porque alguns estados brasileiros, Polícia Militar é um órgão e Corpo de Bombeiro Militar é outro, são independentes. Outros estados, como o nosso, aqui em São Paulo, PM e Corpo de Bombeiro é um órgão só. Tanto que quando você inicia lá a carreira militar, em um dado momento você tem a possibilidade de escolher se você vai para o Corpo de Bombeiro ou se você vai ficar na PM. Esses são os órgãos da segurança. Dá uma olhadinha, PFF, só curiosidade, é a menor polícia brasileira. Não tem no total, não chega, tá bom? Não chega a 100 homens, o efetivo completo da PFF, por uma questão simples. O Brasil não tem malha ferroviária, tá bom? Agora, PRF já é um pouco maior, porque nós temos ali muitas estradas. Ainda é inócuo, tá? A quantidade de policiais federais, rodoviários federais, mas tem aí um pouco bem mais do que o PFF, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Dá uma olhadinha. 155, parágrafo 5º. Vamos lá. Os militares, os policiais militares cabem, ou seja, para você, a polícia ostensiva e preservação da ordem. Os corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividade de defesa civil. Então vamos dividir aqui duas cores. Você, policial militar, vai exercer a função de polícia ostensiva e preservação da ordem. Quando nós falamos polícia ostensiva, é a polícia que aparece. É a polícia que aparece. Então, repare, a ostensiva é aquela que vai fazer as rondas, fazer as fiscalizações, e por uma questão de segurança também, a polícia militar ela é sempre fardada. Ela vai atuar em regra fardada, justamente para que todos vejam onde estão. E automaticamente ele vai trazer ali uma preservação da ordem pública. Agora, o Corpo de Bombeiro Militar é diferente. Vamos lá. O Corpo de Bombeiro Militar ele vai ter as atribuições definidas na lei, que para nós aqui não importa. Ele vai ter ainda atividade de defesa civil.
Ou seja, vai ter a função de defender lá a estrutura da cidade. Uma das funções importantes aí do Corpo de Bombeiro é a preservação de incêndios, tá bom? Questão importante aí na regularização de imóveis, você tem que ter um laudo do Corpo de Bombeiro, que pode, dependendo do caso, pegar fogo, então o bombeiro vai fiscalizar tudo isso. Tem uma série de atribuições aí para eles que vai fazer o papel de defesa civil, defesa aí da estrutura social que nós temos, beleza? Vamos avançar, vamos lá, tem muita coisa ainda. 146, parágrafo 6º da CF. Dá uma olhadinha. Os policiais militares e Corpo de Bombeiro Militar, olha que legal, forças auxiliares e reserva do Exército. Forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se, juntamente com os policiais civis, aos governadores do Estado, do Distrito Federal e do Território. Então perceba, você, policial militar, vai ser subordinado ao governador do Estado. Dentro do nosso Estado de São Paulo, governador, ele vai nomear o secretário de Segurança Pública. Olha que coisa surreal, apareceu o verde sem eu mudar de negócio. Top isso, ó. Dá uma olhadinha. Secretário de Segurança Pública é nomeado pelo governador e nós vamos ter aqui Polícia Civil e nós vamos ter aqui também a Polícia Militar. Então você, membro da Polícia Militar, vai ser subordinado ao governador, tá bom? Massa aí essa questão. Agora dá uma olhadinha, eu chamo a atenção para você não esquecer disso, tá? Força Auxiliar e Reserva do Exército. Resumindo, se der bosta e acontecer, por exemplo, o Brasil entrar em guerra, os primeiros que vão ser convocados como soldados são automaticamente vocês, para compor lá as Forças Armadas, que vocês são a reserva das Forças Armadas. Olha que interessante, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela teve, já em algumas épocas, mais PMs no Estado do que os membros das Forças Armadas no Brasil. É surreal isso. A nossa Polícia Militar é uma coisa gigantesca. É gigantesca isso. Então, repare, nesse caso aí, a Polícia Militar ela é reserva das figuras do Exército, tá bom? Vamos avançar agora, perceba, eu saí da Constituição Federal e eu estou ingressando na Constituição do Estado de São Paulo, tá bom? Eu só estou fazendo esse comparativo para você ver como as redações são próximas. Olha que interessante, 139. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem e incolumidade pública das pessoas e do patrimônio. Perceba, a Constituição do Estado de São Paulo segue a mesma redação da Constituição Federal. Vamos lá. Parágrafo 1º. O Estado manterá a segurança pública, que só de passagem aqui, a Secretaria de Segurança Pública é uma das mais antigas do Estado, tá? Eu fui funcionário público, eu trabalhava numa secretaria, chama-se Secretaria... Opa, desculpa, atrapalhei o câmera aí. Desculpa, Vitão. Trabalhava aí na Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo. Era uma secretaria que fica ali no pátio do colégio aqui na cidade de São Paulo, bem bacana. E a Secretaria da Justiça e a Secretaria de Segurança, a Secretaria da Fazenda, eram as secretarias mais antigas do Estado de São Paulo. Muito massa, isso aí, muito interessante. Então vocês estão ingressando numa instituição centenária, com vários anos aí de existência. Então vamos lá. O Estado manterá a segurança pública por meio de sua polícia, subordinado ao governador. Perceba, a própria Constituição Federal fala isso, a Constituição do Estado ratifica. Vamos lá. A Polícia do Estado será integrada pela Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro, já traz aí toda a nossa estrutura completa. Vamos avançar. A Polícia Militar, integrada pelo Corpo de Bombeiro, é força auxiliar e reserva do Exército. Caraca, professor, por que você está falando isso aí? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Perceba, um é Constituição Federal, outro é Constituição do Estado. Mas você percebe que o espírito é o mesmo? Vocês são integrantes da segurança pública, são força policial ostensiva, subordinados ao governador e força reserva do Exército. Beleza? Vamos avançar. Depois disso, a PM é órgão permanente. Incumbem, além das atribuições definidas em lei, a polícia ostensiva e preservação da ordem pública. Perceba, a Constituição do Estado repete a Constituição Federal. Vamos avançar. 141, parágrafo 1º. O comandante-geral da PM será nomeado pelo governador. Isso é importante, tá? Não é, e a VUNES faz essa confusão, não é o secretário da Segurança Pública que vai nomear o comandante-geral da Polícia Militar. É o governador. Dentre oficiais da ativa,
ocupantes do último posto do quadro de oficiais da Polícia Militar, ou seja, são os oficiais que já estão ali no final de carreira, são os oficiais mais antigos, conforme dispuser a lei, devendo fazer declaração pública de bem no ato de posse e no ato de exoneração. Vamos lá, informação importante, ó. Declaração pública de bens no ato da posse e na sua exoneração. Professor, se o nosso comandante-geral da PM não fizer essa declaração pública no ato da posse dos seus bens. Repare, essa declaração de bens, na verdade, ela é exigida pela Lei de Improbidade Administrativa a todos os funcionários. Você tem que declarar os bens que você tem quando você entrou e os bens que você tem quando você saiu, justamente para que a administração verifique, dentro dos seus vencimentos, se o acúmulo de patrimônio ele é condizente com sua realidade financeira. Agora você pega, por exemplo, vamos dar um exemplo, pega uma pessoa que tem um patrimônio X, que ingressou como comandante da PM, depois de tanto tempo, que é um cargo ali comissionado, depois de 1 ano, 2 anos, 4 anos, não sabemos, ele tem 50 vezes o patrimônio inicial. Opa, como é que ele conseguiu acumular tanto patrimônio? Então existe uma suspeita de improbidade administrativa, corrupção, peculato. Então tudo isso tem que ser averiguado aí por conta desse acúmulo exorbitante de patrimônio. Por isso tem essa declaração. Se não fizer, ele automaticamente não poderá tomar posse, beleza? Vamos lá, próxima figurinha aí, 142. Repetindo também aqui a previsão da Constituição, o Corpo de Bombeiro, além das suas atribuições, incumbe a execução de atividade de defesa civil. Vai exercer a função de defesa civil que nós já comentamos. Vamos lá. Agora vamos mudar um pouquinho. Olha que interessante aqui, ó. Olha que massa, dá uma olhadinha. Na sua prova tem uma lei, a Lei 2.527, e o seu decreto regulamentador, que é o 58052, se não me falha a memória. Que interessante, a Lei de Acesso à Informação. Aqui na cidade de São Paulo, eu fui um dos primeiros, se não fui o primeiro professor a dar aula para curso preparatório que envolve lei de acesso à informação. Então, isso é muito massa, essa lei aqui é muito legal. Então, eu dava aula de lei de acesso quando ninguém falava dessa desgraça. E hoje, lei de acesso cai em tudo que é concurso, tá bom? E a prova da VUNESP, ela gosta muito da lei de acesso. Porque alguns anos atrás teve uma determinação do governador para cair nos concursos lei de acesso, porque o Estado de São Paulo teve dificuldade para implantar essa lei por conta dos próprios servidores aí trouxeram alguns prejuízos ao Estado. Então o que eu quero chamar a sua atenção aqui é o seguinte, lei de acesso é uma das favoritas para a sua prova, então eu vou falar alguns pontinhos importantes para você aí no bate-bola, que a gente tem aí 18 minutos de aula ainda, tá bom? Vamos lá, acompanha comigo. Artigo 5º 33, ele traz aí um resumão de toda a lei de acesso. Perceba, eu estou olhando para a Constituição Federal, mas só de entender o artigo 5º 33 eu consigo entender boa parte da lei de acesso. Vamos lá, acompanha comigo, vamos lá. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de seu interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Vamos começar. É direito de todos receber as informações. Então nós, na qualidade de cidadãos, temos direito de receber a informação. Agora pensa comigo, se nós temos direito de receber, é porque tem alguém que é obrigado a fornecer, beleza? Então nós vamos ver daqui a pouquinho quem é obrigado a fornecer as informações. Então, se de um lado nós recebemos, é porque do outro tem alguém obrigado a entregá-las. Continua aqui. Dos órgãos públicos, nós vamos receber quais tipos de informações? As informações de seu interesse particular. Lei de acesso chama essas informações de informações pessoais. Ou informações de interesse coletivo ou geral. Lei de acesso chama essas informações de informação pública, que serão prestadas no prazo da lei de acesso. Vamos lá, qual é o prazo da lei de acesso? Bem massa isso, vamos lá. Se a informação está pronta, disponível, a entrega tem que ser imediata. Vamos lá, entrega imediata quando a informação estiver disponível. Se a informação não estiver disponível, 20 dias corridos, sendo que esse prazo poderá ser prorrogado por mais 10 dias, tá bom? Belezinha? Vamos lá. Sob pena de
responsabilidade. Ou seja, responsabilidade civil, responsabilidade penal e responsabilidade administrativa. Lembrando que no caso de responsabilidade administrativa, a pena mínima na lei de acesso à informação é suspensão, não esqueça disso. E finalizando lá, ressalvadas aquelas informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. E aqui surge para nós as chamadas informações sigilosas, tá bom? Repare, a própria Constituição já fala, elas são imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado, ou seja, se não proteger essas informações, vai ter um prejuízo à segurança de todo o corpo coletivo. Beleza? Vou lá. Essas três informações, pública, pessoal e sigilosa, elas foram criadas aí pela Constituição e a Lei de Acesso só releu, na verdade, essa estrutura toda, beleza? Vamos começar aqui, vamos lá. Perceba, uma questão que vem caindo ultimamente em concurso e as pessoas acabam errando, toma muito cuidado com isso, tá? Alguns professores, ou até mesmo alguns livros, eles falam para você assim, ó, se você pediu informação e não o órgão público não te deu, é habeas data. Toma cuidado, não é bem assim. Então toma cuidado, o habeas datas, ele não é um remédio que te dá acesso à informação. É outra coisa. Vamos lá, presta atenção aqui, volta na lousa aqui, ó. Se você estiver pedindo uma informação pública e o Estado não te deu, você tem direito líquido e certo a essa informação. Então, se o Estado não deu a informação pública, vai caber mandato de segurança. MS obrigando o Estado a te dar. Vamos dar um exemplo, eu vou pedir lá o edital de abertura do curso de formação de oficiais. A PM fala, eu não dou. O que eu faço? Mandato de segurança, não é habeas datas. Agora, se eu for pedir uma informação em meu interesse, uma informação da pessoa do impetrante, aí sim eu vou ingressar com o habeas data. Então toma cuidado. Informação pessoal é obtida por meio do habeas data. Agora, professor, tem algum remédio constitucional que garante o acesso à informação sigilosa? E eu vou falar para você que não existe. Não existe nenhum remédio constitucional que garante a informação sigilosa, justamente pelo fato dela ser objeto de proteção dentro da administração pública. Beleza até aqui? Tranquilão? Vamos lá, dá uma olhadinha. Quem deve seguir a lei de acesso? Ou seja, vamos voltar aqui. Se de um lado eu tenho alguém que é obrigado a fornecer, tem alguém, me perdoe, se tem alguém que tem o direito de receber, é porque tem alguém obrigado a fornecer. Quem é obrigado a fornecer? Está aqui, ó, isso aqui também aparece na FUNESP. 3 poderes da República. Estamos falando de quem? Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Os 3 poderes, tanto a administração pública direta quanto a administração pública indireta, são obrigados a fornecer informação. Depois, Ministério Público, tanto o MPU, aqui o Ministério Público da União, com seus desdobramentos, tá bom? Para nós aqui, Ministério Público Federal, também importante, e o Ministério Público dos Estados, também vai fornecer acesso à informação. E surge para nós 2 figurinhas que não aparecem nas outras normas de direito administrativo, só aparece na lei de acesso. Vamos lá, muito rápido isso. Entidade privada, sem fins lucrativos, que receba recurso público para fazer ações de interesse social. Perceba, uma entidade privada foi criada pela administração privada, sociedade, sem fins lucrativos, não pode ter pretensão de lucro. Estamos falando aqui basicamente de ONGs, OCIPs e outros desdobramentos aí que não têm qualquer interesse em ter lucro. Que receba recurso público, ou seja, recebe dinheiro da administração pública para fazer ações de interesse social. Ou seja, essas entidades privadas vão fazer aquilo que nós chamamos de política pública. Política pública. O Estado não consegue fazer toda a política pública, ele vai fazer um convênio, uma parceria, um contrato com alguém privado que não tenha fins lucrativos para que essa entidade ela execute em nome do Estado uma ação. É um exemplo, assim, sem qualquer pretensão, mas só para ficar um exemplo. Nós temos aí diversas instituições privadas sem fins lucrativos que recebem recurso público fazer ação com crianças e adolescentes. Por exemplo, aí a famosa APAE,
a ACD, são instituições aí, até onde o professor sabe, instituições muito sérias, que recebem recurso, parte do recurso vem da administração pública para executar ações sociais em auxílio a essas crianças excepcionais, as crianças com deficiência. Nesse caso, se você recebeu recurso público, mesmo que não tenha fim lucrativo, você tem que prestar contas à administração pública, presta contas também ao Tribunal de Contas junto com a administração. Beleza? E a última figurinha, olha que interessante, pessoa física ou entidade privada. Pessoa física, nós, cidadãos comuns e entidades privadas. Aqui estamos falando basicamente de empresas, porque tem lucro, que detiverem informação em virtude de vínculo de qualquer natureza com o poder público. Então perceba, se você é uma pessoa física ou uma entidade privada e detém alguma informação pública, você é obrigado a prestar a informação, beleza? Tranquilão? Fica claro para você quem é obrigado a prestar a informação? Professor, se não prestou, responsabilidade civil, penal e administrativa. Lembrando que administrativo, no mínimo, punido com suspensão. Vamos lá, vamos avançar. Lei de acesso à informação, ela traz para nós aí uma estrutura bem bacana. Os procedimentos previstos nesta lei destinam-se a assegurar, e eu queria que você marcasse isso, a VUNESP gosta muito de falar dessas palavrinhas aqui, ó. A lei de acesso, ela traz para nós um direito fundamental de acesso à informação. Por que fundamental? Porque está previsto lá na própria estrutura do artigo 5º, inciso 33 da nossa Constituição Federal. Vamos lá, segunda informação. E deve ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração. Estamos falando aqui do conteúdo do artigo 37 caput da nossa Constituição. E por último, devem ser executados com as seguintes diretrizes. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Quais são os princípios básicos da administração? Se você errar isso aqui, eu te mato, tá bom? Não toma cuidado. Olha que bonitinho. E a VUNESP, puta meu, isso aqui já caiu várias vezes. Eu cansei de ver essa questão caindo na VUNESP. É o famoso LIMP. Legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade, publicidade e eficiência. Só ressaltando um detalhezinho, a eficiência, ele foi incorporado no Brasil por meio da Emenda Constitucional 19. Então, se a VUNESP fizer a pergunta assim, ó, quais dos princípios básicos da administração foi introduzido por força do poder constituinte derivado na nossa Constituição, tu vai lembrar que é a eficiência. Então, olha que legal. Antes da Emenda 19, o Brasil não era eficiente. A partir da Emenda 19, o Brasil passou a ser eficiente. Dá uma olhadinha. A Emenda 19 ela ficou conhecida como a reforma da administração pública. Assim como a Emenda 45 é conhecida como a reforma do judiciário, beleza? Vamos lá. Agora, quais são as diretrizes? Ó, a diretriz já caiu, tá bom? Já caiu na prova da VUNESP. Vamos lá. Primeira diretriz, observância da publicidade como preceito geral e o sigilo como exceção. Vamos lá. A publicidade como preceito geral e o sigilo como exceção. Vamos lá. Publicidade, as chamadas informações públicas. Sigilo como exceção, aqui o sigilo é no sentido de informação, de proteção, nós estamos falando tanto da proteção das informações pessoais, quanto a proteção das informações sigilosas. Então, olha que massa isso. Cabe à administração pública proteger as informações pessoais, proteger as informações sigilosas. Nós, pessoas, e você, futuro funcionário, eu, ex-funcionário, nós temos nossas informações pessoais dentro da administração. Por exemplo, se você for no RH da Polícia Militar e eu no RH onde eu trabalhava, tem lá meu prontuário, tem o seu prontuário, que tem informação pessoal. E informação sigilosa, coloca em risco a existência do Estado, tem que ser objeto de proteção. E as informações públicas eu tenho o quê? Divulgar. Então, se é público, eu divulgo. Se é pessoal ou sigiloso, eu protejo. Beleza? Próxima figurinha aqui, ó. Divulgação da informação de interesse público, independentemente de solicitação. A divulgação da informação pública é chamada pela doutrina especializada na lei de acesso de, olha que legal, transparência. Transparência. Então, o que é a transparência? É o Estado divulgar, e essa informação aqui ela é importante, ó,
independentemente da solicitação de qualquer pessoa, independente de qualquer pedido, é importante que o Estado divulgue. Essa transparência é chamada de transparência ativa. E quando a pessoa pergunta ao Estado e o Estado responde, é a chamada transparência passiva. Lembre-se, transparência ativa não anula a transparência passiva, são formas diferentes de permitir o acesso à informação, tá bom? Vamos lá, próxima figurinha aqui, figurinha massa, utilização dos meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação. A área de TI, a área de tecnologia da informação, ela cria muitas coisas. Ontem eu estava conversando com uma orientanda minha da faculdade e eu falei para ela, falei assim, ó, quando eu fiz faculdade de Direito, lá na Direito de São Bernardo, nós não tínhamos celulares, não tínhamos aplicativos com a mesma coisa, mesma forma que tem hoje. Só para você ter noção, para eu ter acesso a um julgado do STF, eu tinha que esperar sair no Diário Oficial, tinha que esperar sair lá 1, 2, 3 dias, quando muitas vezes eu tinha que pegar aquilo que nós chamávamos de RT, a Revista dos Tribunais, e procurar na mão. Hoje você joga lá no Dr. Google, meia dúzia de palavras, sai o negócio na sua mão. Então a tecnologia de informação, ela permite para nós acesso a situações nunca antes imaginadas, tá bom? E depois, fomento, ou seja, o fomento é o desenvolvimento, tá bom? Fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração. Então perceba, criar dentro do servidor a cultura da transparência. Quando eu era servidor, 2011, até o final de 2013, mais ou menos, surgiu a Lei de Acesso. E a Lei de Acesso ela começou a cair em todos os concursos por conta disso aqui, ó. Para que os novos funcionários, se você que vai ingressar no concurso, já tenha consciência que existe uma lei que manda você entregar informação, porque existe uma cultura institucional de proteger a informação. E o Brasil quer que tenha acesso, porque quanto mais transparente o Estado for, olha que bonitinho aqui nessa última parte, maior o chamado controle social dos atos da administração pública. Então, quanto mais transparente, mais nós, enquanto sociedade, controlamos a ação da administração. Beleza? Tranquilão? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Artigo 8º. É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimento, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências e informação de interesse coletivo ou geral, ou seja, informação pública, por elas produzidas ou custodiadas. Então, se você, administração pública, possui informações dentro da sua estrutura, qual que é a sua obrigação? Divulgar essas informações, passar essas informações adiante, beleza? Agora, olha que interessante, duas perguntinhas aqui, a VUNESP gosta muito disso. Fala da questão da internet. Fala da questão da internet. Vamos lá. A utilização da internet, ela é obrigatória por parte da administração pública. O Estado tem que usar a internet. Essa é a regra. Então, se você entrar hoje, vou dar um exemplo idiota, entrar no site da CPTM, o professor mora lá em Mogi das Cruzes, tem um trem lá que vai até estudantes. Eu vou saber em tempo real se o trem está funcionando. Se eu entrar, por exemplo, no site da Polícia Militar, eu vou ter uma série de informações sobre a PM e assim sucessivamente. A internet é um meio de divulgação em massa. Mas, olha que interessante, isso aqui que é o que cai, eu quero que você faça o asterisco vermelho, ó, o fundamento está aqui embaixo, artigo 8º, parágrafo 4º. Os municípios com população de até 10 mil habitantes, a VUNESP fala 100, são 10, ficam dispensados da divulgação obrigatória na internet. Então, até 10 mil habitantes não precisa divulgar as coisas na internet. Professor, por quê? Porque a internet fica cara para esses municípios. Lá perto da nossa região tem um município que é Santa Branca. Eu acho que Santa Branca ele tem 5 ou 6 mil habitantes. Não é certeza, quase certeza, tá? O último censo, pelo que eu me lembro. Nesse caso, ele não precisa usar a internet, não precisa divulgar. Por quê? Não tem dinheiro para manter a página, etc. Agora, olha aqui a exceção. Então, ele é dispensado de usar a internet para tudo, mas ele tem que manter duas coisas. Vamos lá. Mantida a obrigatoriedade de divulgação em tempo real, ou seja, online, as informações relativas à execução orçamentária e à execução financeira. Orçamento e finanças vai ter que divulgar na mesma hora, tá bom? Belezinha até aqui. Informação pública, eu vou falar esse ponto aqui para você, é importante. A informação pública, na verdade, ela possui um caráter residual. Quer dizer isso, só para você entender. São 3 informações: pública, pessoal e sigilosa. O que é informação pública? O que é objeto de acesso?
tudo aquilo que não é objeto de proteção. Então, para saber o que é público, antes eu preciso saber o que é pessoal, o que é sigiloso. Se for sigiloso, não é público. Se for pessoal, não é público. Agora, olha que legal. Se eu tiro as informações sigilosas, que são objeto de proteção do Estado, que envolve segurança, se a informação é pessoal, diz respeito à vida privada, o que sobra é público. E olha que interessante, 95% das informações, mais ou menos, são informações públicas. O grosso do Estado é informação pública. Agora vamos lá. 10, parágrafo 3º aqui, por causa do nosso horário, senão tomo bronca aí da equipe do Nova. Vamos lá. São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informação de interesse pessoal. Toma cuidado que isso aqui despenca. É proibido você perguntar o porquê, as razões pela qual o indivíduo está solicitando uma informação de interesse público. Então, massa isso. Se algum funcionário, e você também não pode fazer isso, olha, para que você quer essa informação pública? Não pode, isso não existe. Se a pessoa fizer essa solicitação, perguntar, para que você quer a informação pública? O agente público funcionário responde na via administrativa, beleza? É proibido essa solicitação, tranquilo? Dá uma olhadinha, um prazer receber você aqui conosco no Nova Concursos. Espero que tenha dado uma pequena contribuição aí na sua aprovação. Acompanhe aí nós, Nova Concurso, professor aí nas redes sociais. Sempre vamos postar aí material top aí para você para concurso, seja para PM ou para qualquer outro concurso que você for prestar. E não esqueça, no dia da prova fique calmo, fique tranquilo aí, você estudou, você batalhou, nós estamos aí junto com você. E a persistência, Napoleão ele tem uma frase muito legal, ele fala assim, a persistência é a virtude dos fortes. Então a persistência, insistir diante das situações diversas é o que nos transforma fortes como seres humanos. O próprio Steve Jobs, ele fala uma frase nesse sentido, tente uma vez, se não der certo, tente a segunda, não der certo, tente a terceira, tente a quarta, tente a quinta, até você conseguir, beleza? E nós estamos aí com você. É um prazer ter você aqui nessa manhã, pelo meu relógio aí 12:01, quase uma pontualidade britânica. Obrigado, um prazer, até mais. Tchau, tchau!